Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, vamos falar sobre a Copa do Mundo Feminina, essa primeira rodada, tá? A gente não vai passar resultado a resultado, placar a placar. Basicamente a gente vai fazer uma análise sobre a ordem das equipes nessa primeira rodada de acordo com o que foi apresentado, tá? Vale ressaltar, essa primeira rodada a gente ainda não vai fazer a seleção da competição, né? As 11 melhores jogadoras, ou as 22 melhores jogadoras, enfim, a gente vai pensar exatamente no formato. Por quê? Porque em alguns jogos não houveram, por exemplo, goleiras que sofreram chute. Então, o caso dos Estados Unidos, acho que do Japão também, se não for a memória, de uma outra equipe, agora não vou lembrar se da Espanha, provavelmente, não sofreram finalizações. Então a gente não tem como avaliar essas goleiras nesse momento, então vai ser injusto, a gente vai acabar colocando outras goleiras, sendo que algumas não tiveram oportunidade de ser avaliadas de fato, tá? Então a gente vai deixar isso para a segunda rodada, caso haja todo mundo com finalização, tudo bonitinho, ou até no final da fase de grupos, na terceira rodada, a gente faz um fechamento com uma seleção a partir dessas equipes, tá bom? Vale ressaltar também, tá? Já pegando este gancho já, essa primeira parte a gente está fazendo essa análise, vai ao ar provavelmente na quinta-feira e já vai estar rolando a segunda rodada. Então há resultados aí que vocês vão estar olhando e falando: caramba, a seleção está mais abaixo, está mais acima, como que pode? Basicamente essa é a primeira rodada, tá? Então vão com um viés que ao finalizar a primeira rodada, depois do jogo da Colômbia, a gente fez esse tratamento de dados e ele continua a coleta para o próximo, tá bom? Então vamos para os dados. Estamos aí na tela com a ordem das equipes, tá? Então, conforme estiver mais para cima e mais para cá, a equipe está melhor. Conforme ela estiver mais para baixo e mais... eu me perco nessa câmera. Mais para lá, está pior a equipe, tá bom? Então vamos às três primeiras. Temos aí a Alemanha como a grande equipe da primeira rodada, Japão e Brasil, tá? O Brasil aparenta já está ali na terceira colocação. Você passa a ter Estados Unidos, Colômbia e Holanda, Nova Zelândia e Jamaica. A Jamaica está aí, ela empatou com a França, que eu estou vendo está lá embaixo, está entre as últimas. O que acontece diferente? Basicamente o sistema vai entender que a França desperdiçou tantas oportunidades e tanta possibilidade que quem se defendeu melhor está mais acima. Entendeu a sacada? Então basicamente é isso. Vamos a entender agora o perfil das três equipes que estão ali no topo, tá? E aí, obviamente, essas equipes vão modificar. Esperamos que o Brasil passe a estar no topo o quanto antes, tá? Vamos ao Brasil, inclusive, né? Brasil overall 71, onde que o Brasil vai se destacar nessa primeira rodada referente aos três primeiros, tá? Tanto a Alemanha quanto a Japão e Brasil. Onde que o Brasil vai se destacar com esse overall? Finalização a gol. O Brasil atingiu a meta mais vezes do que as outras seleções de Japão e de Alemanha. Pode ver que está com overall 91, ou seja, não foi 100%, não foi a que mais atingiu, mas foi uma das que mais atingiram e entre essas três a que mais atingiu, tá? E aí você vai ter um grande destaque, e a gente pôde perceber isso, nos três critérios de recuperação da posse. Então o Brasil recuperou muito essa posse, que é muito positivo. O Brasil recuperou sem deixar que a adversária fizesse muitas ações de passe, por exemplo. E o Brasil recuperou sem que a adversária conseguisse progredir no campo, tá? Então isso é um ponto extremamente positivo. O Brasil conseguiu recuperar a bola já mais próximo do gol adversário. E aí, conseguindo recuperar essa bola mais próximo do gol, consegue ter ações que são mais efetivas para converter. A gente vai ter que ver como esse Brasil vai se comportar diante da França, uma seleção mais difícil, e de uma Jamaica que surpreendeu na primeira rodada, tá ali na parte de cima. Então a gente vai precisar entender como esse Brasil vai se comportar, mas a princípio temos aí um bom cenário, tá? Um bom cenário para a seleção brasileira, overall 71, tá? Vamos à segunda seleção, a seleção do Japão, overall 97. Iago, esse overall está muito alto, eu acompanho você falando do futebol masculino, e o overall geralmente é na casa de 50, é a primeira rodada, tá? A primeira rodada vai deixar sempre a maior nota com 100, a partir da segunda rodada você vai ver que essas notas vão caindo até uma casa de mais ou menos de 60, 50, e vão ficar ali naquela faixa, tá? Principalmente nessas grandes equipes. Onde que o Japão vai se destacar?
O Japão foi uma seleção que também conseguiu converter muitos chutes a gol e converteu melhor as suas situações de chute para o gol, ou seja, atingiu a meta e ainda converteu para gol. Isso é um ponto importantíssimo, tá? É uma equipe muito interessante de ver jogar, é uma equipe muito bem organizada em campo, o Brasil também, o Japão também, a gente pode falar isso dos Estados Unidos e também da Alemanha, mas essa equipe consegue converter muitas ações de passe para chute, chute para gol, e isso é um diferencial dessa equipe, tá? A equipe do Japão também vem muito forte para essa Copa do Mundo, e a grande seleção de destaque dessa primeira rodada foi a seleção da Alemanha. Seleção que bloqueia e defende muito bem, e aí o 100% de defesa é basicamente sofreu chute, menos do que os adversários, e também conseguiu bloquear. Então você coloca ali 100% para elas, tá? Bloqueio, né, conseguiu defender, perdão. Aí o bloqueio, nesse caso, você tem um alto bloqueio, ou seja, consegue também impedir que o adversário finalize a gol, e aí você tem recuperações mais fracas do que o Brasil nesse primeiro momento, mas uma equipe que consegue manter essa posse da bola, consegue trocar esse passe que vai progredindo no campo. E isso tudo faz com que essa equipe seja muito boa, além de converter, foi a equipe que mais fez gols, incluindo também a equipe que precisou de menos chutes para fazer o gol, a taxa de conversão também foi alta, o que é importante, tá? Se a gente voltar, só para dar um destaque aqui final, se a gente voltar para esse quadro que a gente fez, a gente vai ter alguns destaques aí que a gente pode falar dessa primeira rodada, destaques no sentido de análise, tá? Não necessariamente foi melhor ou pior. Você tem aí, nesse caso, na primeira linha ali na parte de baixo, França e Noruega, que ainda precisam melhorar, né? Tomara que a França só melhore no final, mas nessa rodada, nessa segunda, esperamos que a França não melhore. França e Noruega. Na linha 2 você ainda tem a Austrália. A Austrália não jogou com a sua principal jogadora, com a Sinclair. A partir do momento que ela entrar, pelos dados que a gente viu, principalmente de Champions League, muda demais a equipe, né? Sobe um patamar assim, fantástico, então tem que esperar. Na segunda linha temos a Inglaterra com início não muito forte, mas a Inglaterra é uma grande equipe, tá? Então talvez ali nesse jogo mais equilibrado a gente tenha uma Inglaterra que possa surpreender, não pelo grande futebol, não pelos grandes resultados, mas por resultados necessários, tá? Também tem essa parte. E ao final dessa linha 2 ali você tem a Espanha, né, que seria a nona melhor. E aí você fala, pô, goleou, como é que é a nona melhor? Você tá maluco, você bateu a cabeça, alguma coisa do tipo. Não é o caso, tá? Eu posso até ter maluco e batido a cabeça, mas não é o caso por conta disso. Pelo seguinte motivo, a Espanha desperdiçou muito. Ela criou, legal, maravilha, do caramba, mas desperdiçou demais. Se essa Espanha na segunda rodada consegue não desperdiçar tanto, ela não uma subidona aí de avaliação e de nota muito provavelmente, tá? Então assim, é uma Espanha muito boa, uma Espanha que cria bastante, que finaliza muito, mas que desperdiça. E aí você tem este grande problema de desperdício de ações, o que pode prejudicar a equipe, beleza? Além disso, abram o olho também para a equipe da Holanda, muito bem organizada também, ali na primeira linha, e a equipe, obviamente, dos Estados Unidos, que a gente não falou, não deu o grande destaque, ficou na quarta colocação, mas que tende a crescer ao longo da competição. A ponta esquerda dos Estados Unidos e a Morgan jogam demais. Então, assim, é necessário a gente ver essa equipe mais vezes para ver onde ela de fato vai encaixar aí nessa sequência de forças nessa Copa do Mundo Feminina. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu! Até a próxima!